todos e a todas, um bom dia. Eu vou me apresentar primeiro, meu nome é Anitta, eu sou estudante do curso de Pedagogia e eu sou também professora no ensino fundamental. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês das técnicas inovadoras e revolucionárias do educador Celestin Freinet. E em particular a partir de duas experiências, que são uma no exterior e uma no Brasil. A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre as duas. Então a gente quer refletir, eu quero proporcionar uma reflexão a partir dessas experiências sobre essas práticas revolucionárias que propõem e proporcionam uma educação nova, uma educação democrática, uma educação para todos. E a gente vai ver então quais que são os resultados, a maravilha dos resultados na prática. E eu vou falar como professora também, quando a gente coloca na prática essas técnicas que transformam os indivíduos envolvidos, os alunos e as alunas, em sujeitos ativos na produção do próprio conhecimento, a gente obtém resultados incríveis que se manifestam, são visíveis aos olhos, no entusiasmo, na participação ativa de cada um. E é muito legal, né, como professora, tanto como professora quanto como aluno ou aluna. Então, gente, vamos lá? Vamos começar? Ok, então, com o objetivo, gente, de ser mais clara, né, essa apresentação, de tornar essa apresentação mais clara, eu preparei um PowerPoint que vai nos auxiliar, né, nessa conversa que a gente vai ter aqui. O título que eu pensei com muito carinho foi Freinet, Técnicas Revolucionárias para uma Educação Eficaz e para Todos. Vamos lá! Então, os objetivos desse trabalho, dessa apresentação, são refletir sobre as técnicas freinetianas a partir de duas experiências, igual eu já antecipei na introdução, uma no exterior, que são nas Ilhas Canárias, e uma no Brasil, que é em São Paulo. Demonstrar a eficácia educacional das técnicas inovadoras de Freinet, demonstrar a eficácia das técnicas freinetianas para a superação do ensino exclusivo e para a construção de um currículo inclusivo. Né? Esse é um ponto fundamental, tanto desse trabalho quanto da pedagogia freinetiana como um todo, né? Que é exatamente criar uma educação, um ensino que seja realmente livre, que seja realmente democrático e para todos. A metodologia aplicada foi uma atenta e qualitativa pesquisa bibliográfica, a partir da qual foi realizada uma análise dos dados informativos, né, presentes nos arquivos, nos artigos encontrados nessa pesquisa, e a elaboração do presente trabalho e vídeo a partir dos dados adquiridos, que foram então analisados e a partir dos quais foi refletido. Então, antes de começar a apresentar as duas experiências, eu quero contextualizar um pouquinho as técnicas de Freinet, de Celestin Freinet, o qual é o educador, né, que interpreta e apresenta a educação como um meio de transformação individual e coletiva e social. Ou seja, a educação pode ser tanto um instrumento de exclusão, quando ela é exclusiva, e a gente pode tornar a educação no meio de inclusão, mas não somente uma inclusão escolar. Essa inclusão escolar é a base também para a inclusão social. Então, a educação se torna um motor de transformação social. A escola precisa, para esse objetivo, para o alcance desse objetivo, ser realmente democrática e para todos, ou seja, inclusiva. A gente fala tanto de inclusão, né? Mas o que é realmente inclusão? Então, o Freinet se coloca dentro desse debate sobre uma escola e uma sociedade inclusiva. Então, o Freinet apresenta umas técnicas específicas para alcançar esse objetivo. Através
da experiência e da ação. Então, quais que são os dois elementos fundamentais, né, para o educando e a educanda se tornarem motores de transformação, tanto individual quanto coletiva, então tanto deles mesmo quanto deles enquanto parte de um grupo, de uma coletividade. É a aprendizagem a partir da própria experiência e da ação. Então, nesse sentido, Freinet é um dos autores que constituem a base teórica das teorias críticas do currículo, que são essas teorias que se opõem ao ensino tradicional, então a teoria tradicional do currículo tradicional, que propõe o ensino, aquele que o Paulo Freire chama, né, de educação bancária. E nessas teorias críticas, então, o que é proposto é uma superação da educação bancária, uma superação do ensino tradicional, que é exclusivo, e a criação de um ensino inclusivo e democrático, que olhe para a individualidade de cada um dos envolvidos, na própria identidade e como membro fundamental do grupo para a construção do próprio conhecimento e do conhecimento do grupo também, porque cada um nessas teorias inovadoras é autor e coautor do conhecimento, tá? Autor do próprio conhecimento, coautor do conhecimento do grupo. Então, eu escolhi esses dois casos que achei muito interessantes, né, nessa reflexão. O primeiro é o exemplo de renovação escolar das Ilhas Canárias entre 1931 e 1939. Então, a gente já vê a partir desse contexto, assim, do tempo, né, que foi uma experiência muito antiga, uma das primeiras. E nesse momento, nas Ilhas Canárias, não tinha um grupo organizado nesse sentido, mas tinha professores que trabalhavam individualmente, aplicavam nas teorias de Freinet. Quais que são essas teorias? Vamos ver um pouco. Por exemplo, a organização cooperativa, a livre expressão, os trabalhos em cantos, aula-passeio, expressão criativa, roda de conversa, jornal escolar. Livro da vida também. E quais que foram os problemas identificados pelos professores nas Ilhas Canárias? Alto grau de absentismo nas áreas rurais, turmas de mais de 50 alunos, preocupação com material, né, que não era um material inovador, material muito antigo, muito carente também de informação, e o analfabetismo, que é uma direta consequência do alto grau de absentismo, especialmente nas áreas rurais. Os professores individuaram nessa série de problemas, de dificuldades e sentiram a necessidade de renovar o sistema educacional. As técnicas frenetianas das Ilhas Canárias nesse momento tinham sido difundida através da prensa, né? Através dos jornais. Então, era, nesse momento, muito comum os professores terem contato, né? Souberam o que eram realmente, assim, as técnicas de Freinet. O que aconteceu, gente, foi que tinha um grupo de conservadores muito forte que não apoiou, não aceitou essas técnicas, então foi realmente muito difícil por esses professores conseguir a atuação e a constância na aplicação dessas técnicas. Quais que são? O que foi feito nas Ilhas Canárias? Então, em 1933, foram organizados cursos de formação para os professores, mas também para os diretores, também para as áreas rurais, conferências, exposições, novas técnicas no ensino para as crianças, como assistir filmes. Foi criada uma equipe de futebol infantil no jornal da escola, que chama El Infantil du Gui, com o objetivo de espalhar as iniciativas desenvolvidas na escola. Então, esse jornal não era lido somente dentro da escola, mas ele era espalhado nas ilhas inteiras. Olha que legal! Uma das pessoas, né, dos educadores que mais contribuiu nesse processo foi Arturo Soriano Garcia, que fundou uma biblioteca escolar, renovou o material escolar, organizou festas escolares ao ar livre, né, com o objetivo de trabalhar a livre expressão, né, dos meninos, a autonomia, conseguiu laboratórios, fundou uma cooperativa pedagógica
fundada por professoras de diferentes lugares. Isso é muito interessante, porque ele conseguia materiais científicos, especialmente, que ficava mais ou menos 15 dias em cada escola, e esses materiais iam passando de escola a escola. Então, como os professores tinham que lidar com um contexto também financeiro complicado, não precisou comprar esses materiais para cada escola, né? Foi preciso comprar um material só, que era passado a cada 15 dias de uma escola para outra. E organizou também trocas epistolares entre os seus alunos e os alunos de outras escolas, tanto da Espanha quanto do exterior. Olha que legal! O problema do Arturo foi exatamente dentro do que foi falado antes, que essas técnicas inovadoras encontraram vários contrastes, né, pelos conservadores. Então, o Arturo foi suspenso da atividade de professor de educador, teve que deixar as Ilhas Canárias e mudar para Madrid, aonde durante 10 anos não pôde praticar a profissão de professor. Então, assim, realmente o contexto foi muito complicado e é por isso que não foram encontradas evidências documentais, mas o que a gente tem são aspectos concretos, né, desses resultados de sucesso. Exatamente, devido à repressão e contraste dos conservadores que acabei de falar. Então, é uma experiência muito legal, eu achei super interessante ver como uma das primeiras, né, testemunhas que a gente tem sobre a aplicação dessas técnicas. E agora a gente vai passar para a segunda experiência, que é aqui no Brasil, que é nas escolas particulares de São Paulo, e especificamente propõe a dança educativa, né? Então, a dança como recurso para a educação. Então, a proposta é a inserção da dança no currículo, então, educação que integra corpo e mente, porque ajuda no desenvolvimento dos envolvidos no processo educativo em vários sentidos, né? Então, na socialização, na cooperação, na autonomia, na responsabilidade. Então, ajuda a trabalhar diferentes pontos, né? E ajuda muito no ensino da matemática, na aprendizagem da matemática. É muito legal ver essa conexão entre o corpo e a mente, entre a livre expressão do corpo, o que é que tem, as consequências que tem no desenvolvimento das crianças. Então, a dança é um instrumento poderosíssimo que proporciona uma aprendizagem global através da prática e da livre expressão dos movimentos. Não deve-se procurar, isso é muito importante, a execução de movimentos perfeitos, porque isso gera competitividade entre os alunos. Então, esse não é o objetivo. O objetivo é os alunos envolvidos se sentirem livres, né, de fazer os movimentos, qualquer que seja. Então, interpretar a dança como uma forma de se expressar e comunicar em múltiplas linguagens. Então, os alunos aprendem que tem muitas maneiras de se expressar e de se comunicar, além do tradicional. Então, a dança educativa reflete a espontaneidade de cada um contra a mobilidade das carteiras e da sala de aula. E foi introduzida na grade curricular de escolas particulares de São Paulo. O exemplo, né, que encontrei no texto foi o Colégio Nova Era, que foi a primeira escola do Brasil a introduzir essa prática, né? Não foi a única, mas foi a primeira. Então, o que o autor, né, do texto relata é exatamente qual que era a estrutura das aulas. Então, começava com uma roda de conversa, continuava com a livre expressão do movimento, então com a parte da dança em si. Era importante também, antes disso, ter estabelecido as regras juntos. Então, são os envolvidos que estabelecem as regras, não o professor, não a professora, são todo mundo que aí participa, que constrói conhecimento juntos, que estabelece as regras também. E no final, acontece essa roda de conversa conclusiva e a autoavaliação de cada aluno. E isso, qual que foi assim, o resultado, né, adquirido por essa experiência foi a ajuda no desenvolvimento completo. Então, que a dança não pode ser interpretada somente como algo que se faz na educação física, por exemplo. A dança é um instrumento poderosíssimo na educação, assim, na educação como um todo, que abrange exatamente, que interpreta o ser humano como uma interação constante entre corpo e mente. Então, não tem como separar. Então, é algo que, na perspectiva proposta,
apresentou resultados surpreendentes, né? Que são, assim, visíveis através do feedback dos envolvidos. O que é preciso, né, que é apresentado também, é ter um corpo docente preparado com formação para que isso se torne uma metodologia mais difusa e abrangente, né? Porque exatamente precisa ter uma formação, não pode, né, um professor se improvisar nesse sentido. Precisa ter estudo teórico na base pelo professor, ter essa formação na teoria e na prática, saber o que está fazendo para o desenvolvimento dessas práticas maravilhosas e poderosíssimas. Elas têm um poder incrível para a formação dos alunos, elas têm um poder surpreendente, né, para a formação dos indivíduos como seres pensantes e críticos. E agora chegamos na conclusão, e essas são exatamente as conclusões desse trabalho. Assim, o potencial transformador, a gente demonstrou, a gente viu na prática o potencial transformador, né, dessas técnicas propostas por Celestine Freinet. Transformador, potencial de transformação individual na aprendizagem de cada menino, mas não somente. Potencial de transformação social, como cada indivíduo, cada, né, menino envolvido, menina envolvida, pode ser motor de transformação social também, do coletivo também, da coletividade também. E agora apresento as referências, os dois trabalhos que foram a base, né, desse vídeo e desse pequeno vídeo sobre Celestine Freinet.